O Espiritismo desvenda os grandes enigmas da vida. De onde venho? Para onde vou? O que acontece após a morte? Você acompanha a partir de agora mais uma edição do programa Transição. O programa Transição que traz uma visão espírita para um novo tempo. Estamos contando com a presença de Sueli Caldas Schubert. Sueli, bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada. E também estamos saudando os que nos estão assistindo. Isso é uma alegria para nós. Sueli, vamos falar a respeito de reencarnação. Como ela esclarece a questão das enfermidades? A reencarnação é que vai exatamente explicar o porquê das enfermidades. Afinal de contas, por que as pessoas ficam enfermas? Por que a doença? Por que essas limitações, também deficiências, restrições que o organismo físico sofre, mentais, físicas, psicológicas? Por que tudo isso? Como explicar? Por que uma pessoa nasce sadia e, de repente, no curso da vida, vai sofrer uma enfermidade, vai passar por uma prova muito grande, às vezes um desastre, um atropelamento, alguma coisa, e se torna uma pessoa limitada nos seus movimentos. E isso tudo é uma pergunta que as pessoas fazem e não encontram respostas. Por que não foi com o vizinho? Por que não foi com outra pessoa? Por que com a minha família? Por que comigo? E essas perguntas ficam sem resposta. As pessoas ficam tentando encontrar um motivo, uma explicação que dê uma base, ou que possa acalmar, ou que mostre que Deus não é injusto, porque se outros estão sadios, se outros nascem e morrem sem nunca passar por uma enfermidade grave, por um desastre qualquer, o porquê da criatura está sofrendo dessa maneira? Deus é injusto, Deus privilegiou aqueles que estão numa vida mais alegre, numa vida com mais recursos, com fama, com beleza, e outros não. Esta é a pergunta. Mas nós temos que entender, cada um de nós, que somos espíritos imortais. E essa questão da imortalidade, ela é também uma forma de mostrar para nós a necessidade das vidas sucessivas. Porque se somos imortais e só vivemos uma vida, para que ser imortal? O que nós vamos fazer com a nossa imortalidade? Vamos para o céu ou vamos para o inferno? Não tem outro jeito. E fazer o que no céu e no inferno? Não fomos felizes aqui na Terra, mas estamos no céu e aí vai ter o quê? Ou então vamos para o inferno. E a vida infernal que levávamos na Terra continua mais infernal ainda no próprio inferno. Portanto, são questionamentos que a espiritualidade, o espiritismo veio evidenciar. Por isso que se diz que o espiritismo é a doutrina dos espíritos. São os próprios espíritos evoluídos, espíritos superiores, que vieram trazer essa explicação, corroborando, confirmando as grandes religiões orientais, as grandes religiões do passado, as que ainda existem hoje em dia, que estão atuantes e que trazem a ideia da reencarnação, que pregam a reencarnação. Portanto, esses espíritos superiores vieram exatamente confirmar tudo isso. E claro que a enfermidade, a doença, que nós vemos que todo ser humano passa por alguma coisa, algum sofrimento, mostra que vivemos antes, tivemos uma vida anterior, muitas vidas. Nós somos espíritos imortais, conforme mencionei. E com isso, nossas experiências são as mais diversas. Quando nós analisamos nossas tendências, nossos pendores, aquilo que de repente uma criança traz do seu passado, é uma criança que já pinta, desenha muito bem, enquanto que outros, e no meu caso, eu mal consigo desenhar uma árvorezinha, então outros fazem isso com tanto brilho, com tanta beleza, e assim a música, assim o canto, assim tudo, todas as artes, tudo que é conhecimento humano, as pessoas mostram isso.
E, logicamente, a enfermidade vem porque há necessidade de que o espírito que está reencarnado nesse corpo deficiente ou com uma enfermidade, com uma doença grave, com algum problema que às vezes se prolonga por muitos anos, este espírito tem necessidade de drenar energias deletérias que ele acumulou no passado por alguma ação danosa que cometeu, por algum erro, por algum engano, por alguma coisa que faz com que ele venha hoje num corpo que em determinado momento vai apresentar essa restrição, essa deficiência, essa dificuldade, porque o espírito necessita isso. Ele vai então drenar essas energias negativas através de um corpo deficiente, de um corpo com um problema qualquer. Agora, aí temos que fazer uma ressalva importantíssima. Nem todas as pessoas que passam por enfermidades, nem todas as pessoas que sofrem uma limitação, que no Espiritismo chamamos de expiação, quando é uma coisa muito grave e que impede a pessoa de se comunicar, impede a pessoa de se locomover, nem todas as pessoas estão pagando. Muitas pessoas estão nessa vivência para que o espírito que habita aquele corpo dê um salto de qualidade. Sim. Ou mostre para os familiares, para as pessoas que convivem ao seu redor, a sua condição de resignação, de lição de vida que a pessoa passa. Quanto nós vemos aí em crianças que apresentam algum tipo de limitação, de dificuldade, que são crianças sumamente amorosas, são crianças que dão exemplos de alegria, de aceitação, de amor para com os pais, para com as pessoas que convivem com elas. Então, nós não podemos rotular, aquele ali foi um grande criminoso, aquele ali foi um suicida, foi isso, foi aquilo. Claro que existem esses casos, sim, mas existem também esses outros que são chamados de sofrimento crédito. O espírito ali não está devendo nada, ele está trazendo uma lição de vida ou dando um salto de qualidade na sua escalada evolutiva. Mas Jesus fala isso. Há uma passagem, a do cego de nascença, na qual nós vemos ali o momento em que Jesus está se aproximando com os seus discípulos e todos veem o cego de nascença. Os discípulos perguntam a Jesus: Senhor, quem pecou, ele ou seus pais? E Jesus responde: nem ele, nem os seus pais, mas ele veio assim para mostrar a glória divina. Portanto, existem esses casos que nós temos que considerar para não rotularmos as pessoas de grandes criminosos, que não ficaria nada bem e não estaria correto. Nós falamos a respeito da reencarnação com relação às enfermidades, falamos a respeito da genialidade e você citou agora os criminosos. O que vai acontecer com essas pessoas, Sueli, que enveredam pelo mundo do crime? Aquele que hoje está lesando o próximo, está prejudicando, está causando sofrimento, ele pode às vezes desencarnar, morrer, sem pagar isso, sem ter que ser alcançado pela justiça dos homens, mas a justiça divina cobra. Por isso é que Jesus diz, a cada um segundo as suas obras. Sim. E quando isso vai ser segundo as suas obras? Quando a pessoa que semeou a violência, a maldade, a crueldade, vai colher aquilo que plantou? Claro que é numa outra vida. Ela virá com dificuldades, com limitações. Aquilo que ela abusou, ela vai ter como falta. Aqueles a quem ela prejudicou, ela pode, porque aí existe também um ressarcimento através do amor. Não é só através da dor. A justiça divina vai levar em consideração as intenções, vai levar em consideração alguma coisa que a pessoa fez de bom, porque às vezes a pessoa não é totalmente má. Nós sabemos que pessoas, grandes criminosos, aqueles, por exemplo, que foram os carrascos dos campos de concentração, tinham uma vida normal entre a comunidade onde estavam, onde residiam. E essas pessoas ali passavam como criaturas comuns. Nada denotava que traziam dentro de si esse instinto de maldade, de crueldade. E quando iam para o trabalho, ou seja, quando iam torturar as pessoas que estavam nos campos de concentração, eram carrascos cruéis.
Portanto, às vezes, poderiam ter concedido algum benefício a alguém na sua vivência como cidadão. Então, os livros da doutrina espírita mostram esses aspectos. Nós encontramos Allan Kardec falando em Obras Póstumas, um trecho sobre provas de expiações. Ele vai fazer comentários de uma mensagem de um espírito, Clélia de Plantier. Ele vai, então, comentar isto, porque a pessoa pode ser individualmente boa, pode ser um bom pai de família e, como cidadão, ser péssimo. Ou, ao contrário, pode ser um bom cidadão, péssimo pai de família, um tirano doméstico. Portanto, às vezes existem essas alternâncias na personalidade da criatura. E os criminosos, aqueles que realmente lesaram a humanidade, vão ressarcir isso mais adiante. Mas é uma oportunidade, porque isso representa o quê? O perdão divino. Deus não perdoa nem castiga. Deus não fica lá no altíssimo plano, onde a gente possa imaginá-lo, como alguém que está dando má nota ou boa nota para as ações humanas. Ah, fulano errou, então vai pagar da seguinte maneira. Existem as leis eternas, criadas por Deus. E quando a pessoa vai de encontro à lei, quando ela incorre com situações danosas prejudiciais, vem a sanção correspondente. Vem a punição da lei, que é exatamente uma dificuldade qualquer que a pessoa vai ter na outra vida, mas sempre uma oportunidade de melhorar. Toda reencarnação visa a melhoria do indivíduo. Ninguém reencarna para ser criminoso, ninguém encarna para ser assassino, serial killer ou qualquer coisa que seja. Sueli, para nós fecharmos aqui esse nosso bate-papo, que você está esclarecendo aqui para o nosso telespectador a lógica da reencarnação, você já citou uma passagem de Jesus, mas vamos falar sobre o que Jesus falou sobre a reencarnação. Nós temos uma passagem no Evangelho que está contada de uma forma muito bonita pelos evangelistas, não é? E vamos encontrar um momento em que Jesus vai ao Monte Tabor. Quando ele vai ao Monte Tabor, ele leva 3 dos discípulos, só 3. Ele leva Pedro, Tiago e João. E lá no alto do Monte Tabor vão acontecer vários fatos mediúnicos, que nós não temos tempo aqui para relatar cada um deles. Mas o que vale para a nossa reflexão é quando eles descem do Monte Tabor, o momento em que Jesus está retornando. Jesus então desce com os 3 e vai encontrar uma situação muito grave no plano. Ali está um grupo de pessoas que vai questionar Jesus e ele vai curar um menino que era uma criança que caía ora no fogo, ora na água. Muito bem, mas eu quero dizer o diálogo de Jesus com os 3. Sim. Porque os 3 vão perguntar a Jesus por que ali estava Moisés, porque é a visão que Jesus tem naquele momento, ele vai dialogar com Moisés e Elias. E os discípulos viram isso e ficaram curiosos e queriam saber, não é? Por que Jesus explicava sobre aquilo. Jesus vai dizer que eles não contassem aquela visão e aquele momento para ninguém, que eles não relatassem, porque, claro, a hora era outra, né? O momento de relatar era outro. E então eles vão falar com o mestre a respeito de Elias. E se dizia, era voz corrente, que Elias já havia vindo. E que Elias teria vindo como João Batista. E então é esse o diálogo que eles vão ter com Jesus. Então Jesus vai confirmar que Elias já veio e veio como João Batista e fizeram com João Batista tudo o que quiseram. Então esse, creio assim, que é um momento marcante, além do episódio de Jesus com Nicodemos, que é muito conhecido, não é? E então, essa passagem, quem se interessar, não é, deve procurar essa passagem de Jesus no Monte Tabor, porque ali vão ter essas referências todas e podem reflexionar em torno daquele diálogo, né, decisivo de Jesus com os 3 discípulos. Então, nós vemos em todo o Evangelho muitas oportunidades, muitos momentos e muitas circunstâncias que refletem exatamente isso. E aquela outra que eu falei, do cego de nascença, não é? Ele não deve nada, nem ele nem seus pais, ele veio para que a glória divina fosse ali apresentada.
Nós contamos aqui com a presença de Sueli Calda Schubert, explicando a lógica da reencarnação. O programa Transição termina aqui. Nos encontraremos numa próxima oportunidade. Até lá. Muito obrigada.